Nesse vídeo eu vou comentar com você 7 perguntas sobre o tema ASG, ou em inglês ESG. Então, sem mais delongas, já vou compartilhar a tela aqui com você. A primeira pergunta que eu trago é essa aqui, ó. O ramo de atividade da empresa Fumaça SA está inserido num segmento onde a poluição do ar com emissão de CO2 é necessário. Para ir ao encontro de boas práticas de ASG, essa empresa deveria: então, alternativa A, parar de produzir CO2, realizar compensação de carbono, mudar o ramo de atividade ou investir na recuperação de mares poluídos. Já vou responder isso para você, mas antes eu quero trazer um pouco mais de contexto para isso que a gente está falando aqui. Desde o dia 11 de julho de 2022, mais conhecido como hoje, aliás, no dia que eu estou postando esse vídeo, não sei quando você está vendo, a Anbima passou a cobrar nas suas provas de certificação o tema ASG, ou da sigla em inglês ESG. Na prática, estamos falando da mesmíssima coisa, portanto você pode ver esse material como a sigla ASG, porque é assim que está lá no programa detalhado da Anbima, A de ambiental, S de social e G de governança, ou você ainda pode ver esse material com a sigla ESG, que é a sigla em inglês, ESG, para Environmental, Social e Governance. Na prática é a mesma coisa, portanto, ASG ou ESG é a mesma coisa. Tudo bem? Outra coisa, se você não sabe do que está acontecendo, se você não viu aula sobre isso, etc e tal, não sei como que você está estudando para certificação, se você estuda com a T2, o material está disponível na plataforma já tem um bom tempo, aqui para você não é nenhuma novidade. Agora, se você chegou aqui de paraquedas, aqui no nosso canal do YouTube, eu deixei um vídeo já com uma aula bastante completa, que eu vou deixar o card ali em cima para você. Clica, assiste o card, porque isso vai trazer repertório para que a gente possa responder essa pergunta. Feita essa introdução, vamos lá. Se eu estou falando para você que a ASG ela é ambiental, então aqui ó, marca texto, ASG ambiental, social e governança, a empresa Fumaça SA, opa, já vai, ela está inserida onde ela tem muita poluição do ar com emissão de CO2. Isso aqui vai ferir o princípio ambiental, certo? Agora, porque a operação da empresa ela emite muito CO2, que é o gás carbônico, ela não vai poder operar ou ela não vai poder se enquadrar como ASG? Sim, ela pode fazer isso. E uma prática que ela pode adotar para ir ao encontro dessas boas práticas é: alternativa A, parar de produzir CO2 não faz sentido, né? Se a operação dela depende disso, não tem como ela parar de produzir CO2, porque se ela parar de produzir CO2, a operação deixa de existir, a empresa deixa de existir. Agora, é legal que a empresa invista em desenvolvimento de novas tecnologias para emitir menos possível? Sim, é legal, mas não dá para você parar de produzir CO2 assim do dia para a noite. O que ela pode fazer é realizar a compensação de carbono. A compensação de carbono é uma coisa chamada de crédito de carbono, que é a empresa que, dado o seu segmento, ela sabe que ela emite poluição, ela financia, por exemplo, o plantio de uma quantidade X de árvores que vai compensar, então, através do processo chamado fotossíntese. Se você não fugiu lá do ensino fundamental, é isso, ou talvez eu esteja errando o nome aqui, mas é isso mesmo, tá? Então, a compensação de carbono nada mais é do que isso. A empresa investe em iniciativas que vão trazer para o nosso meio ambiente mais oxigênio para se contrapor ao carbono ou para ir de encontro ao carbono, para chocar ali com o carbono. Portanto, é isso que ela tem de fazer, tá bom? E aí, se ela faz isso, obviamente, ela poderia, inclusive, se enquadrar no processo de ESG, tá bom? Ela deveria mudar o ramo de atividade? Não faz sentido, né? Poxa, você vai mudar o ramo de atividade só porque, sei lá o quê? Não faz o menor sentido. Ou investir na recuperação de mares poluídos. Olha que interessante. Investir na recuperação de mares poluídos é sim uma prática ambiental, portanto vai ao encontro do A da letrinha da sigla ASG. Então faz sentido. Entretanto, apesar da empresa investir na recuperação de mares poluídos ser uma iniciativa bacana e fazer parte da ESG, não é uma iniciativa que ela faria para contornar a externalidade que a operação dela tem. A operação dela joga poluição no ar, ela precisa cuidar disso.
Não significa que se ela quiser, ela não pode investir na recuperação de mares poluídos. Claro que pode, tá? Mas não é essa prática que vai compensar o prejuízo ambiental que ela está causando, tá bom? Então, apesar de ser uma boa prática ambiental, não faz sentido dizer que a alternativa D estaria correta, tá bom? Além das questões que eu trouxe aqui, que deu um pau aqui no trem, já vai, criança, deixa eu sair aqui. Além das questões que eu trouxe aqui para a gente dar uma discutida, eu trouxe também um case para a gente dar uma olhada aqui em uma empresa que emitiu o título com foco no ESG, o que ela pretende fazer, o que vai acontecer caso ela não cumpra. Vai ser bem legal você ficar comigo até o final desse vídeo para você ver o estudo de caso, tá bom? Ó, um dos parâmetros de boas práticas do ESG ou ASG, então... Aqui, ó, perceba, na questão passada eu coloquei ASG. Nessa aqui eu coloquei, volta aqui, criança. Nessa aqui, ó, opa. Essa aqui eu coloquei ESG, tá? E, ó, eu tô fazendo isso justamente para provocar você. Você precisa entender que eu estou falando da mesma coisa. Um dos parâmetros das boas práticas de ESG é o cuidado com os direitos humanos de todos os participantes do negócio. Para que uma empresa zele pela relação dos direitos humanos, ela deve. Então, lá na parte social, né? Então eu tenho ambiental, social e governança. Na parte social tem a parte de você ter um zelo pela relação e pelos direitos humanos. Então, olha só a alternativa A. Garantir que seus funcionários sejam respeitados e tenham os direitos humanos preservados. Bom, faz sentido isso. Completamente sentido. Entretanto, olha só o finalzinho aqui, ó, apenas. Tá errado. Quer dizer, só isso que eu preciso olhar? Não preciso olhar mais nada? Então, ter essa palavrinha apenas deixou a sentença que inicialmente estava certa, errada. Tá bom? Vamos ver a alternativa B. Garantir que seus funcionários, funcionários de fornecedores e todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva tenham preservados os seus direitos enquanto cidadão. Olha que definição linda, perfeita, maravilhosa, resposta correta. Isso aqui, inclusive, se você viu a aula que eu coloquei aqui no YouTube, nessa aula eu falo, inclusive, sobre esse processo da empresa estar de olho, inclusive, em todas as etapas da cadeia de produção. Porque não adianta nada. A empresa, ela tem boas práticas de RH, de cultura, trata bem seus colaboradores, respeita todos eles, mas o seu fornecedor está produzindo produto para ela vender na força de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Não faz sentido. Então a empresa ela precisa também se certificar que seus fornecedores também respeitam isso. Por isso, ó, seus funcionários, funcionários de fornecedores e todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva, tá bom? Resposta correta. Alternativa C. Evitar que haja força de trabalho em condições análogas à escravidão em suas lojas apenas. Bom, sim, ela não deve ter força de trabalho em condições análogas à escravidão, isso é um fato. Mas em suas lojas apenas? Quer dizer que se for uma empresa que nem tem loja, beleza, pode tacar o barco, não faz sentido. Mais uma vez, ó, a palavrinha apenas deixou essa questão errada. Alternativa D, oferecer licença maternidade de 6 meses. Olha, isso aqui, ele pode inclusive ser uma boa prática do ESG. Algumas empresas já estão fazendo isso, né? Lembra? A legislação pede que seja 4 meses. Algumas empresas estão estendendo isso para 6 meses. E isso pode sim ir ao encontro das boas práticas de ESG e vai sim lá na prática social. Porém, a gente está falando aqui das relações de trabalho, tá? E não somente de direitos humanos. Então, não faz sentido isso aqui, embora seja uma boa prática. Vamos para mais uma pergunta, ó. Uma das premissas do ASG é a governança mais transparente. Para cumprir esta premissa, as empresas devem, entre outras coisas... Então, ó, a governança basicamente é como aquela empresa é gerida. E ela faz parte aqui, ó, da letrinha G do ASG, tá bom? Alternativa A, ter conselhos independentes e ter diversidade na composição do conselho. Essa é a resposta correta. Bom, para que eu tenha uma governança, ou seja, uma gestão mais transparente, premissa é, eu preciso ter um conselho independente, ou seja, eu preciso que
membros do conselho de administração daquela empresa sejam independentes, eleitos pelos acionistas minoritários, que possam representar os minoritários, tá? Faz sentido. E ter também uma diversidade na composição do conselho. Faz sentido aqui também, né? Para que aquele conselho possa ter ideias diferentes de um grupo fechado de pessoas e com isso possa representar mais os pedaços ali da nossa sociedade que é tão diversa. Então tá correta a alternativa A. Alternativa B. Ter programas para a inclusão de pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, em sua operação. Isso aqui também vai ao encontro das práticas de ESG, tá? Uma das coisas que tem lá na prática de ESG, quando a gente está falando da parte social, está falando sobre a diversidade, sobre inclusão de grupos minoritários. Entretanto, embora isso aqui vá ao encontro das práticas de ESG, isso aqui não está relacionado com governança. Isso aqui está relacionado com a parte social do ESG, tá bom? Por isso que a sentença da alternativa B é uma sentença verdadeira, mas para essa questão não se aplica, tá bom? Porque nessa questão a gente está falando de governança, tá bom? Alternativa C. Ela precisa ter relação trabalhista dentro da legalidade e com incentivos à sua força de trabalho. Bom, isso aqui também faz parte das boas práticas de ESG. Entretanto, isso aqui não é governança, isso aqui é na parte social também. Tiago, mas como que eu sei o que é social, o que é governança? Ô criatura de Deus, assiste o vídeo que eu coloquei no card que tá aqui, tá bom? Lá eu explico com todos os detalhes. E ainda promover o treinamento adequado da sua força de trabalho. Isso aqui também faz parte das boas práticas de ESG. Entretanto, nesse caso, também não é governança. Aqui estamos falando também da parte social, tá bom? Por isso, nessa questão, a alternativa correta é a alternativa A. Ter conselhos independentes e diversidade na composição do conselho, tá? Olha só, a premissa social do conceito de ASG é focada em, então, a premissa social. Então, lembra? 3 premissas, ambiental, social e de governança. Ó, alternativa A, despoluição dos oceanos. Isso aqui é uma prática social? Não, isso aqui é uma prática ambiental. Portanto, não faz sentido dizer que estaria correto. Alternativa B, política de inclusão e diversidade, ou seja, a empresa possuir políticas de inclusão e diversidade. Isso aqui faz todo sentido e isso aqui é a prática social, porque você está trabalhando com a responsabilidade social, olhando para o meio social onde você está inserido para inserir novas pessoas na força de trabalho. Então, a alternativa B é a correta, porque ela quer social. Alternativa C, investimento em energias renováveis. Isso aqui é a prática ambiental e não social, por isso ela está errada. Sentença verdadeira, mas não se encaixa nesse termo. E alternativa D, diversidade na composição do conselho de administração. Não, isso aqui nós vimos inclusive no slide passado, né? Olha lá, quando a gente estava falando das premissas da governança, diversidade na composição do conselho. Aqui, ó, diversidade na composição do conselho, então é governança e não social. Por isso, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos lá, tem mais algumas aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui o estudo de caso, bem legal para a gente dar uma estudada. Antes, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está estudando para uma certificação e quer no meu acompanhamento, quer fazer parte da nossa comunidade, o link para o nosso site está aqui na descrição. Clica e vem lá para você estudar com a gente, você vai ter acesso a esse e tantos outros materiais e o nosso suporte incrível, tá bom? Então o link está aqui embaixo. E um ponto mais importante é que, independente da sua decisão de estudar ou não com a gente, dá uma checada se você está inscrito ou inscrita nesse canal, para você não perder nenhum material que a gente posta aqui para ajudar você a ser um profissional de mercado financeiro mais completo, beleza? Se inscreve aí e deixa aquele joinha esperto se esse vídeo está fazendo sentido para você. Mais uma pergunta. O foco em eficiência energética é uma visão de sustentabilidade de longo prazo das empresas, né? Faltou uma palavrinha aqui, ó.
e está associado às práticas de ASG. Em qual área do ASG a eficiência energética se enquadra? Ó, eficiência energética é usar melhor os recursos que eu tenho para geração de energia. E a geração de energia necessariamente está relacionado com práticas ambientais. Então, de repente, mudar a geração de energia de carvão para água, pode ser que seja um caminho. Mudar a geração de energia de água para eólica, não sei. Mas isso é também um processo de eficiência energética, mas não só isso, né? Qualquer processo que permita com que aquela empresa ela seja mais eficiente na geração e no utilizo de energia, vai ao encontro de uma boa prática de ESG ou ASG. Repito, falo os dois termos para você fixar que estamos falando da mesma coisa. É uma prática ambiental. Então imagine uma empresa que ela consegue, dado ali a sua operação, ela consegue ser autossustentável do ponto de vista energético. Ou seja, ela cria ali perto da sua fábrica uma fazenda de energia solar. Olha que interessante. E ao fazer isso, ela não está mais consumindo energia gerada por carvão, ou gerada por água, ou por qualquer outro meio. E olha que interessante. Além de, para a empresa, ser mais barato no longo prazo, porque ela mesma está gerando a sua própria energia, isso traz um resultado muito positivo para o meio ambiente. Então, ó, ela está fazendo isso porque é mais barato no longo prazo, portanto, eficiência energética e também está preservando ali o meio ambiente. Por isso, alternativa correta A. A alternativa B fala de social, não, né? Eficiência energética está relacionada com práticas ambientais, também não é de governança e também não é todas que estão corretas. Olha lá, mais uma pergunta, e essa aqui eu vou te falar, essa é polêmica. Vamos ver se você entende uma mensagem subliminar que eu coloquei nessa questão aqui. Se você entender, entendeu. Se não entendeu, pergunta aí nos comentários que alguém pode te responder. Olha só, assuma que o presidente do banco chamado Box foi acusado de práticas de assédio moral e assédio sexual. Essa acusação tem forte peso para o risco de imagem da instituição e, além disso, fere um dos princípios do ESG. O princípio ferido com essas práticas é... Então a gente está assumindo aqui uma situação hipotética, como se eventualmente isso tivesse acontecido, tá? Não estou dizendo que aconteceu, mas vamos lá. Quando acontece isso, tem um lance que coloca a imagem da instituição em xeque. E para você que está estudando para CPA 20 e para CEA, um dos riscos que a gente estuda é o risco de imagem. E olha que interessante, olha só. A empresa teve um problema dentro desse nosso contexto aqui. Ela teve um problema e aí, ó, o risco de imagem foi acentuado em relação a isso. Só que agora a gente pega a questão do risco de imagem e expande ele. Será que a gente tem de se preocupar apenas e tão somente com o risco de imagem, pensando só na instituição? Não, agora a gente pensa, claro, no risco de imagem, mas principalmente nas pessoas, tá? E aí, esse tipo de prática, ele fere a prática de direitos humanos e políticas de relação de trabalho, tá? Por quê? Direitos humanos, porque, ora, ninguém merece e ninguém deveria, né, passar por uma situação parecida com essa, principalmente no ambiente de trabalho, pelo amor de Deus. E políticas de relação de trabalho. Como é que eu estou me relacionando com a minha equipe, com os meus subordinados, como que eu estou cobrando e por aí vai, tá? Então, sim, direitos humanos e políticas de relação do trabalho. E essas duas perninhas aqui, elas estão descritas na área social do ESG. Tá? Área social. A área social está relacionada com as pessoas. Tudo bem? Alternativa correta, alternativa A. Alternativa B traz pra gente também direitos humanos e políticas de relação do trabalho. Portanto, área de governança. Não, a governança não está relacionada com as pessoas, está relacionado com a gestão. Claro, com a maneira que eu vou gerir a empresa para trazer transparência para toda a sociedade. Para trazer transparência para todos os sócios, para trazer transparência para os meus clientes e tudo mais. Mas a governança está relacionada com gestão e não com as pessoas. Por isso a alternativa B, apesar de direitos humanos e políticas de relação de trabalho estar correto,
Essas duas práticas não se enquadram em governança, elas vão se enquadrar lá no social. Por isso a alternativa B está errada. Alternativa C fala assim, ó, treinamento da força de trabalho e direitos humanos. Portanto, a área de governança. Mais uma vez, a gente tem aqui um problema de direitos humanos, faz sentido, e treinamento da força de trabalho, ela até poderia em algum certo ponto se encaixar aqui, principalmente a maneira como eu estaria treinando essa minha força de trabalho, mas está errado dizer que eu estou ferindo esse princípio, porque aqui a acusação dentro dessa questão é de um assédio, né? Então, o assédio não está relacionado a eu não treinar ou não. Talvez esteja relacionado com, olha só, essa pessoa que cometeu esses problemas, ela não foi treinada adequadamente. A gente poderia falar sobre isso. Mas ainda que seja, embora está errado, mas ainda que seja, o treinamento da força de trabalho não se enquadra em governança, se enquadra em social, tá bom? E depois, ó, ética e transparência, portanto, a área de governança. É verdade que ética e transparência estão relacionados com a área de governança, isso é verdade. Entretanto, ética e transparência está relacionado com a parte de gestão, então é eu gerir a empresa de uma maneira ética. E eu sei que você pode olhar para essa questão e falar assim, mas espera aí, quer dizer que eu cometer assédio moral e assédio sexual, isso também não fere a ética? Sim, isso também fere a ética. Mas aqui a gente está falando de um problema social, a gente está falando de pessoas. A ética que nós vamos falar aqui em governança é de gestão. Por isso, a alternativa correta é a alternativa A, direitos humanos e políticas de relação do trabalho. E a última questão que eu quero mostrar para você, antes da gente ver um estudo de caso bem interessante que eu separei, é essa aqui. Vou ler essa questão, vou falar a resposta e vou mostrar um estudo de caso legal, você vai gostar de ver. Olha lá, o Banco Pedra Azul reforçou em seu comitê de diretoria a necessidade de treinar a força de trabalho para reforçar a segurança dos dados dos clientes, clientes e parceiros, né? Clientes e parceiros para garantir que a instituição cumpra todos os requisitos da LGPD. Aí eu escrevo aqui, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa prática de garantir privacidade e a segurança de dados de seus clientes, funcionários e parceiros está alinhado com a ASG. Essa prática se encaixa em... Então, olha só, duas coisas aqui. Eu trouxe um termo que esse termo aqui não costuma cair na prova, tá? A gente não tem termo de LGPD nas provas de certificação. LGPD é uma lei recente, acho que de 2020 ou 2021, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Isso não é tema de certificação, mas isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Então é legal que você entenda isso. Lei Geral de Proteção de Dados é um arcabouço legal que traz para nós consumidores proteção em relação aos nossos dados. A gente está na internet de uma maneira tão exposta e às vezes a gente deixa de se preocupar com isso, né? Então, você vai lá, sei lá, compra um produto, sei lá, no Mercado Livre, por exemplo. Quando você compra um produto no Mercado Livre, você manda um monte de seus dados para lá, né? Nome completo, endereço onde vai entregar um produto para você, pagamento com cartão. Que segurança que você tem que esse dado não vai ser utilizado de maneira incorreta? A LGPD serve para isso, tá bom? Então, eu quis trazer isso, embora o termo LGPD não é presente nas certificações, mas eu quis trazer isso porque o LGPD é presente na sua vida, tá? E você trabalhando em uma instituição, você vai ouvir falar muito sobre LGPD, tudo bem? Então, olha só, essa prática de privacidade e segurança de dados, que na verdade é isso que a gente está falando, né? Treinar a força de trabalho, treinar força de trabalho é social. E depois, proteção de dados, segurança de dados, tá? Que é privacidade e segurança de dados. Isso também faz parte de uma prática ESG. E isso está relacionado com as pessoas, portanto, social, tá? Alternativa correta, alternativa A, social. Ambiental não faz sentido e governança está relacionado com gestão. Lembra, eu estou falando das pessoas. E LGPD não, porque LGPD, como eu disse, é um arcabouço legal para proteção de dados, mas o LGPD em si não faz parte do ESG.
Agora, uma empresa cumprir o LGPD, eu posso dizer que, olha, ela cumpre isso e mais do que isso, ela tem boas práticas de privacidade e gestão de dados. Aí sim, eu encaixaria ela no social. Tá bom? Então essas são as questões que eu trouxe pra gente discutir. Conta aqui pra mim se você aprendeu. Vamos ver um estudo de caso agora? Deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela. Isso saiu no Valor, tá? Jornal, matéria do dia 1º/7. Olha lá, ó. Quero dar uma discutida. Vivo, você provavelmente conhece a Vivo, né? Uma das maiores companhias telefônicas do Brasil. Ela capta 3 bilhões e meio de reais com metas ESG. O que é isso aqui, ó? Operadora se compromete a reduzir emissões de gases de efeito estufa e ampliar a presença de negros em cargos de liderança. Então tem duas coisas aqui ó, dentro do ESG. Ó, reduzir emissão de gases do efeito estufa é ambiental. Ampliar a presença de negros em cargos de liderança é social, tá bom? Então olha só a gente aprendendo com a prática. Vamos lá. O que eu quero mostrar para você um case bastante interessante. O que ela fez para captar esse dinheiro? Ela emitiu debentures no mercado, tá? Ou seja, investidores puderam comprar debentures da empresa e essas debentures, esse recurso, ele vai financiar essas paradas. E não necessariamente isso, né? Ela vai usar para outras coisas, mas ela se compromete a reduzir as emissões de gás do efeito estufa e ampliar a presença de pessoas pretas na liderança. Então, olha só que interessante, ó. A operadora de telefonia Vivo levantou 3 bilhões e meio com sua primeira oferta de títulos de dívida atrelado a metas ambientais, sociais e de governança corporativa, ESG na sigla em inglês, ESG na sigla em inglês. Então, o que é isso? É um título novo? Não. Ela emitiu, tá aqui, ó, a emissão de debentures. Nós estudamos debentures para certificação, então não tem nenhuma novidade em relação ao título, tá? O que acontece é que agora, ela, ao emitir esse título, ela também coloca uma meta para ela alcançar dentro desse processo de ESG. Como eu falei na aula, eles são bastante subjetivos, mas dá para você entender na hora que a empresa coloca as metas. Vamos lá, você vai ler aqui comigo, você vai entender, ó. Olha que interessante. Nesse tipo de operação, as empresas pagam uma remuneração maior aos credores, caso não atinjam compromissos pré-determinados. No caso da Vivo, são duas as metas, que devem ser alcançadas em até 5 anos. A primeira é a de reduzir 40% das emissões diretas dos gases de efeito estufa ante as de 2021. Então é o seguinte, a operação da Vivo, dado a sua circunstância, no ano de 2021, emitiu lá X toneladas de gases de efeito estufa. Seja lá como for, tá? Da Vivo a gente poderia falar desde o carro lá do técnico que está indo visitar os clientes, até tantas outras coisas, na fabricação de moda, enfim, seja lá como for. Em 2021, ela emitiu X toneladas de gases de efeito estufa. E ela está dizendo o seguinte, que até 2025, acho que é isso, não, em 5 anos, portanto até 2026, ela pretende reduzir 40% da emissão direta desses gases. O que ela está dizendo? Ela criou aqui um critério objetivo ambiental. Olha, existe um critério ambiental objetivo aqui, é reduzir em 40%. Então ela criou uma meta, beleza? A outra é elevar a participação de negros em cargos de liderança. Essa parte aqui, na minha percepção, tá, ficou um pouco subjetiva. O que é elevar a participação de negros em cargos de liderança? Bom, se eu não tenho nenhuma pessoa negra no meu cargo de liderança e eu tenho uma, eu já elevei. Mas, será que eu elevei de uma maneira proporcionalmente relevante? Não sei. Então, não sei. Precisaria de um pouco mais de detalhes para falar sobre essa meta objetiva aqui. Mas a gente não está aqui para discutir isso, né? O que eu quero mostrar para você é uma coisa muito interessante. Olha só. A remuneração dos papéis foi estabelecida em CDI com um acréscimo de 1,12 ao ano, no caso da primeira série, e 1,35 ao ano para a segunda série. Quando uma empresa está emitindo debênture, ela pode emitir em séries. Então lança um pedaço, um pouco,
aí passa, lança outro pedaço com séries diferentes, com características diferentes, é comum. Então ela tá pagando aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1,12 ao ano mais o CDI. É a rentabilidade desse título. Só que olha que interessante, ó. Se as metas não forem atingidas, o retorno será elevado para CDI com acréscimo de 1,22 e 1,6 respectivamente. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, deixa eu tirar, ó, que a primeira série, que é 1,12 mais CDI, se ela não cumprir a meta, vai pagar 1,22 mais CDI, ou seja, um acréscimo aí de 0,10, né, em relação à anterior. E a segunda meta, que é 1,35 mais CDI, se não for cumprida, a segunda série, perdão, vai ser pago 1,6 mais CDI. Olha que interessante a gente olhar para isso. E aqui tem mais uma coisa que eu quero falar. A grana que ela está captando com essa debênture, ela necessariamente precisa ser utilizada para este fim, que é, no caso, diminuir os gases de efeito estufa e elevar a participação de pessoas negras em cargos de liderança? Não. Posso usar a grana para qualquer outra coisa, tá? Desde que eu cumpra esse objetivo. E olha que está escrito aqui, ó. Os recursos obtidos com a operação serão usados para reforço de caixa, ou seja, dinheiro vai ficar no caixa ali para reforçar o caixa. E aí tem aqui, ó, nos últimos 18 meses, compramos os ativos da Oi Móvel e entramos no leilão do 5G. Temos um plano de grande crescimento e esse dinheiro com certeza nos ajudará nisso, disse o diretor-presidente da Vivo, Christian Gebara, ao Valor. Para 2022, o executivo descarta a possibilidade de uma nova emissão desse tipo, mas ele diz que poderá avaliar outras ofertas atreladas a temas de sustentabilidade a partir do próximo ano, portanto aqui seria a partir de 23. Então, eu quis compartilhar esse case aqui, eu vou ficar com tela cheia aqui, espera um pouquinho. Eu quis compartilhar esse case para que você pudesse enxergar as empresas atuando, pensando nessas práticas de ESG. É claro que é só assim? Não, tem tantas outras formas, tá? E como eu falei na aula, os critérios eles acabam sendo, de certa forma, subjetivos. Mas o grande ponto das práticas de ESG, ou, repito, ASG, é você ter boas práticas que vão ao encontro de práticas ambientais, sociais e de governança. Se você entende esse contexto, se você consegue debater essas questões que a gente trouxe aqui, se você viu a aula que eu coloquei aqui no mesmo YouTube a semana passada, certeza que você vai muito bem lá na tua prova com esse assunto, tá bom? E claro, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha com a galera que você conhece que está estudando para certificação, para que mais pessoas possam dominar esse assunto. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.